Vou ler, tenho lido quase todos os dias, vou ler mais um bocado do livro O Grande Amor da Minha Morte. Isto foi lançado praticamente há um ano, meteu-se a pandemia e tive que interromper uma digressão que ia fazer por livrarias de todo o país. Estou a tentar substituir essa digressão pelas livrarias do país. Já estava agendado desde Braga, Valença, por aí fora, até o Algarve, só não estava ainda nas regiões autónomas. Mas um dia pensava-se nisso. Teve que ser interrompido, quer a digressão pelo país por causa do livro O Grande Amor da Minha Morte, teve que ser interrompido, como é óbvio, quer a digressão pelo país, quer participação em programas que eu tinha agendado, tinha-me convidado, um programa concretamente no Porto, na Praça da Alegria, que estava agendado, e entrevistas em rádios, pelo país fora, etc. Eu vou ler hoje o capítulo número 29 e depois vou ler mensagens que tenho recebido. Uma delas dá-me vontade de chegar ali, mas depois já vão ver. Não a quem a escreveu, mas aquilo pelo motivo que escreveu. Ora, vou ler o capítulo 29 e o capítulo 29 chama-se 17 de junho de 2017. Alguém se lembra o que é que aconteceu no dia 17 de junho de 2017? Já não se lembra? Eu vou ler, vai ver que se vai lembrar. Na varanda da casa, o professor Moraes não largava o telemóvel e dizia mal da vida, olhando para o céu, que estava cada vez mais escuro. O fumo vinha do lado do pinhal. Perdão. O fumo vinha do lado do pinhal e só se ouviam sirenes de bombeiros. Na esplanada não estava ninguém, apesar de estarmos em junho e o dia estar quente. Mas quem é que se vai sentar numa esplanada com uma fumarada daquelas? Depois começou a chegar o cheiro. Um estranho cheiro queimado que a sua memória olfativa não recordava desde os tempos de criança em que a avó o levava às fogueiras nos Santos Populares. E os bombeiros não pararam de passar para os lados do pinhal. Já são os de Leiria, de Orém, da Batalha, de Monte Real. Está tudo a arder e a Mariana logo tinha que ir hoje ver a casa para recuperar. Voltava a ligar o telemóvel, mas ninguém atendia. Mas por que diabo tinha que ir hoje? Não podia esperar por segunda-feira? E continuava a tentar ligar. Agora nem tocava. Ia logo para o voicemail. A Mariana tinha-se especializado em projetos de recuperação de imóveis antigos e, ultimamente, com o desenvolvimento do turismo, tem tido muito trabalho com a recuperação de palacetes e casas senhoriais e a sua transformação em hotéis de charme e turismo rural. A casa que foi de Álvaro Afonso, o homem cujo empreendedorismo deu origem à Vila Séria, fica a 10 ou 15 quilómetros naquela estrada para Monte Real, que atravessa o Pinhal Grande e vai agora ser recuperada. Já não era sem tempo. Cada vez estava em pior estado e era uma pena ver a obra de um grande homem abandonada ao tempo que passa e desprezada pelo tempo que fica. O Nódoa Negra, que veio para esta terra há quase 50 anos, ainda um rapazinho com idade para estar na escola em vez de andar a trabalhar empoleirado em andaimes de obras, era agora um pequeno empreiteiro especializado nestes trabalhos de recuperação. Tinha tido a inteligência suficiente para ver que Portugal já era um país com casas a mais e muitas delas estavam a ser abandonadas por pessoas que se mudavam para as grandes cidades atraídas por empregos mais estáveis, como se isso existisse. O futuro de um pequeno empresário da construção já não é a construção, é a recuperação. Agora está lançado e a empresa dele já criou alguns postos de trabalho. Muito desse trabalho vem dos projetos da arquiteta Mariana, que, sabendo da sua competência, aconselha sempre a Évora de Vila Séria. É esse o nome da empresa. Évora é o apelido do dono, vindo lá das terras da Cesária. O verdadeiro motivo de estar aqui a contar isto não é o interesse que possa ter para a história, que na verdade não tem,
mas sim o fazer passar tempo, algum tempo, para ver se a Mariana ou chega à casa ou atende o telemóvel ao professor, antes que lhe dê ali um ataque a olhar da varanda. O homem não consegue estar quieto. Ainda por cima, ela levou o carro. Não posso ir ver o que se passa. Ligou para os bombeiros, mas não teve resposta de jeito. Não temos informações para dar. Por favor, não esteja a ocupar a linha. Nunca se tinha visto por ali uma coisa assim. Agora, em vez de melhorar, piorou. E muito. O céu de Vila Séria está completamente escuro. O sol já não se vê. Só pelas horas sabe ele lá. Só pelas horas sabe que ele lá está, porque ainda não é hora de se pôr. Assim é que é. Na televisão começam a aparecer notícias alarmantes. O José Moraes desespera. Tem um aperto no peito, chora, sente-se mal, vomita, soluça. Os nervos tomaram conta dele e entra em pânico. Depois grita tão alto que se ouve na rua: Mariana, onde estás? A Mariana estava na casa antiga do Afonso Vila, a olhar os tetos magníficos e as portas trabalhadas, com a madeira ainda em estado de ser recuperado. Realmente, a arquitetura é feita de pormenores. Ou pelo menos serão os pormenores que definem os grandes arquitetos. Aquilo não era uma casa, era uma obra de arte. O Raul Lino era de facto diferente ao tentar definir ou dar um caminho, um estilo à arquitetura em Portugal. Procurava o estilo de uma casa portuguesa? Talvez. Foi controverso, mas quem não o for é porque não está, na realidade, a mudar nada, ou diz que está a mudar, não mudando. Ali, naquela casa, tinha dado largas ao gênio e ao talento. Ali, naquela casa, tinha dado largas ao gênio e o talento que morava ali. Estava ali entre aquelas paredes que ela agora ia recuperar. Sentia-se bem por ir fazer aquele trabalho. Por isso estava ali e não tinha deixado para segunda-feira a visita a esta magnífica casa mandada construir por Afonso Vila, ainda no tempo da Primeira República, e dando a liberdade de criação ao arquiteto Raul Lino. Deve ter sido uma casa cara. Mas há realmente gente que merece ter dinheiro. Afonso Vila foi seguramente uma dessas pessoas. Estava a Mariana, ainda recuada ao início do século XX, e a imaginar o que tinha sido a construção daquela casa quando lhe começou a cheirar a queimado. Saiu da casa e viu que o ar estava cheio de fumo e o calor era bastante. De repente, parecendo uma onda de mar, uma enorme labareda avançou em sua direção. Estava o pinhal a arder. Correu para o carro e acelerou da casa em direção à estrada principal. Na estrada principal estaria salva. Faltava pouco e acelerou ainda mais. O carro dava saltos no caminho irregular da casa até à estrada. Finalmente chegou à estrada e virou em direção à Vila Séria. Só ali se lembrou que tinha deixado os papéis do projeto e o telemóvel em cima de uma mesa velha. Não voltou. Aquilo, para os lados da casa, estava perigoso. À sua frente iam agora mais carros e todos em velocidade. Mas o sentido para onde fugiam também estava a arder. Chamas altíssimas de um lado e do outro lado da estrada. O calor e o fumo eram insuportáveis. Era tanto fumo, fogo, que deixou de ver a estrada. Bateu no carro da frente, que tinha parado, e depois foi contra um pinheiro. O fumo adormeceu-lhe os sentidos. Quando desmaiou, não estava a pensar no fogo. Estava a pensar no Zé e sentiu que ele estava a chamar por ela. Mariana, atende o telefone, gritava o Zé agarrado ao telemóvel. Com a agitação em que estava, nem se lembrou de fechar as portadas que davam para a varanda e a sala estava literalmente cheia de fumo. Mas não foi o fumo que o fez desmaiar. Foi o desespero. Este é o capítulo 29 do livro O Grande Amor da Minha Morte. Já perceberam, o dia 17 de junho foi o dia do grande incêndio do Pinhal. E o livro é aí que acaba. Este não é o último capítulo. O último capítulo vem depois. Este é quase o último. O livro tem 30 capítulos e este é o 29. Ora bem, agora quero ler, já agora são mais um minuto, quero ler mensagens que tenho recebido. Esta, não pela Maria do Carmo, que é o nome de quem a escreveu, não por ela, como é evidente, esta deixa-me com vontade de... Não é ela. Vejam a mensagem. Olá, Sr. Guilherme,
Pá, diz que gosta muito das coisas. Encomendei o seu livro na Bertrand. Encomendei o seu livro na Bertrand online. Paguei. Estava disponível. Hoje enviaram-me um e-mail para esperar que as entregas desse livro, o seu, ou seja, o meu, estão atrasadas. Ou, se quiser, me devolvem o valor. Resposta minha, eu quero o livro e espero o que for preciso. Santa paciência. Pois é, eu também digo, como Maria do Carmo, santa paciência. Porquê é que a Bertrand andará a fazer isto? É que já recebi várias mensagens de pessoas que vão à Bertrand e passam-se coisas deste género. Ou dizem logo, esse livro está esgotado. E acabou. O que é falso, é mentira, é uma aldrabice. Porquê é que fazem isso? Eu começo a pensar naquilo que me mandou uma mensagem que me mandou um ouvinte, a dizer que a Bertrand está a boicotar o livro, que foi comprada por uma grande editora. Eu, por acaso, andei a ver e vi. E, enfim, eu não quero pensar que isso possa ser verdade. Porque as editoras, vamos lá ver, não é preciso que as pessoas leiam. As editoras deviam querer que as pessoas lessem. Bem, se lerem os livros que eles editam, melhor para eles. Teriam lucro. Mas mesmo que leiam os livros editados por outras editoras, seus palermas, então vocês não veem que também vão ter lucro? Porque as pessoas ganham hábitos de leitura e vão também comprar os livros que vocês, gigantes da edição, editam. Que palermice! Se estas coisas o controle do capital, sobretudo, estão a chegar também à literatura, ou se já chegaram, eu nunca tinha dado por isso, então estamos mal. Este mundo começa a estar mal. Eu não quero acreditar, mas a verdade é que fui lá ver e está lá esgotado ou indisponível, que é igual. Não, o livro nem está indisponível, nem está esgotado. E eu faço aqui um apelo. Quem o quiser adquirir, encomende diretamente na editora, na Chiado. Acabou. Não há contemplações, nem UC, nem FNAC, nem Bertrand, nem nada, porque andam a boicotar isto. Se calhar andam. Encomendem lá no site. Olha, basta escrever tudo junto, em minúsculas, guilhermeleite.pt, e vão parar ao site da editora, à página onde podem fazer a encomenda. E o livro vai parar a vossa casa. Seja no país que for. Ele já foi para o Canadá, que eu sei, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Austrália, já foi para N sítios, e chega lá. Parece que às vezes não consegue chegar às lojas da Bertrand. Será que ficam em Marte? Nunca se sabe, não é? Bom, vou ler mais aqui uma mensagem que recebi para não acabar assim com este tom tão zangado. E diz o Pedro Coelho: boa noite, Sr. Leite. O Sr. Leite sou eu. Acabei mesmo agora de ler o seu livro que encomendei na Chiado. Lá está, encomendou na Chiado. E que recebi há 2 dias na minha casa na Suíça, onde moro, é claro. Recebeu há 2 dias, já acabou de ler. Bom sinal, bom sinal. Vamos lá ver o que é que ele diz, se calhar é para dizer. Parabéns, já estou mais aliviado. Parabéns por o seu livro que me ensinou várias coisas sobre a época dos meus pais que moravam em Almada e Cacilhas. Mas, para ser sincero, desconfiava do final, mas não estava à espera de um final tão cru e amargo. Ainda bem que gostou. E o final é cru e amargo. Mas é um final de literatura. Não de realidade. Obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado. E olha, já agora, alguns dos personagens deste livro, como viu, saíram da Almada. Mas sabe que aquilo é inspirado em pessoas que hoje, felizmente, estão cá todos. Existem em Almada e que são meus amigos e que está lá com os nomes próprios deles. E é verdade, eles foram embora e saltaram a fronteira daquela forma que é relatada no livro, porque era no tempo do Senhor Doutor de Santa Comba. Não era, já era outro, já era o Caetano. Mas pronto, um jovem de 19, 20 anos não se dava ao passaporte, porque viu, este gajo quer pôr-se a andar. E então tinha que ser assalto. Aquilo que lá está conta uma história que é verdadeira, essa parte. Ora bem, mais um comentário, que é este escrito em castelhano, e eu fico
fico comovido com isto, porque diz assim, o M.I.G., pronto, é assim o nome, não, não, mas pronto, diz assim, El grande amor de mi muerte, livro muy hermoso, é o que ele diz. Tanto leu, apesar do livro ser em português. Luego, volviendo-se assim ao prisioneiro e colocando ao encenador justo frente a seu rosto. Bom, ele diz que põe que a cena fica mesmo à frente da cara de quem lê. Quem lê está a ver o que está a acontecer. É o que ele diz. E depois transcreve, escrito em castelhano, tal e qual aquilo que eu escrevi no livro, quando o Pido mostra um isqueiro a um prisioneiro e diz, este foi-me oferecido por Sua Excelência o professor Salazar, e ele diz, este me lo ofereceu Sua Excelência o professor Salazar. Escuta isto. Este é um... Está escrito em castelhano exatamente o que está escrito no livro. Tenho só que ficar contente. Sim, senhor. Olha, obrigado ao Mig, é assim que ele se chama. Esta é a cena. Ele transcreve ali em castelhano na mensagem a cena em que uma besta de um PID abre a janela e mandou a pessoa que estava a interrogar pela janela. Atenção. Isto é outra cena que foi inspirada numa realidade. Porque a Embaixada dos Estados Unidos era ao lado de Pido, na António Maria Cardoso. Eu creio que o embaixador nessa altura se chamava Lins, qualquer coisa Lins, não tenho a certeza. E a esposa do embaixador viu uma cena macabra passada na Pido e foi contar ao marido. Epá, isto não pode ser, estes tipos andam a matar gente aqui. E o marido pensou, bem, se eu vou reclamar, declaram-me persona não grata e espetam comigo lá fora, que era o que eles queriam. Espetam comigo em 48 horas, obrigam-me a sair do país, que era o que eles queriam fazer, porque eles não gostavam do embaixador do Brasil que estava cá nessa altura. Aliás, o delegado depois esteve exilado dentro da Embaixada do Brasil, não é? Foi do Brasil. Ou se não foi o delegado, foi o delegado, foi. O Henrique Galvão acho que foi na da Argentina, mas pronto. E, portanto, disse, olha, tu tens aí um encontro das mulheres de embaixadores, dos embaixadores, um chá e tal, onde vai o cardeal patriarca, e queixa-te a ele, que era o Serjeira, que pode ser que o Serjeira fale com Salazar e tal. Epá, depois leiam no livro o que aconteceu. A resposta que lá está, eu andei a pesquisar e o Serjeira deu aquela resposta. Disse à senhora, não se importe, era um comunista. Isto doutor Barreiro, que é uma coisa dos diabos, um cardeal patriarca, mas enfim. Se calhar isto por hoje também já chega, né? Da gente estar aqui na conversa. Eu não fui respondendo aqui, porque estava a ler, mas eu depois tento, quando escrever, tento responder. Portanto, já sabem, o grande amor da minha morte, eu a esta altura devia de andar a fazer, já devia ter acabado, uma digressão pelo país em livrarias, teve que ser cancelado por causa da pandemia, depois em agosto também não, que a coisa teve melhor, mas para mim não, que eu ando quase confinado desde que isto começou. Eu não sou daqueles que acham que isto é para levar a brincar, isto é para levar a sério. Eu já agora vou dizer uma coisa, estou a escrever outro, chama-se Gaspar, um cão na pandemia. Já vou a meio, um bocadinho mais de meio. E oficialmente é o meu cão que está a escrever. E é a forma como o cão tem visto o nosso país nesta altura. E também tem algumas partes que se anda para trás e que se contam histórias reais do nosso país, como estão aqui no meio, enfim, mas romanceadas. Guilherme Leite, tudo junto, guilhermeleite.pt. Se escreverem isso no Google, vão parar à página do site onde podem encomendar o livro. Esqueci-me de dizer, na página do Facebook da Saleia TV, em cima, depois do cabeçalho, há um botão que diz comprar agora. Se carregarem nesse botão, azul, creio eu que é o botão, também vão parar diretamente à página da editora Chiado, onde ele pode ser encomendado. E como viram pelas mensagens que aqui recebemos, ele lá vai parar à Suíça, ao Canadá, aos Estados Unidos, à Austrália, por aí fora, por aí fora. Até amanhã e protejam-se. Hoje
dia 15 de outubro, foi o dia em que foram em que se registaram mais infecções por Covid-19 em Portugal. Isto não é para brincar. Isto não é para brincar. E há muitos que não vão gostar do que eu vou ouvir dizer, mas eu digo o que penso sempre. Esta medida para usar máscara obrigatória na rua acho que é bem tomada. E também acho que devíamos instalar, como é que se chama aquilo? A aplicação no telemóvel. O meu telemóvel já tem essa aplicação instalada e aqui o da patroa também. Até amanhã.